Fala do Leão na área, galera. Eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida torcedora azulina. Galera, no primeiro comentário fixado vai estar o link da NBet91. Clica nesse link aí, se cadastre, meu patrão, e aproveite a promoção do bônus de 100%, papai, no seu primeiro depósito. Meu irmão mucurento aí, Rodrigo Reis, né, meu amigo Maicon Lopes, né, clica no link aí da NBet91. Hoje tem jogo do time de vocês. Vocês estão sabendo? Porque vocês ligam mais pro nosso time, vocês ligam mais pro Clube do Remo do que propriamente pro time de vocês. Entendeu? Então, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Hoje tem jogo da Mucura. Você que é mucurento, né? Façam as suas apostas pela NBet91. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vamos que vamos fazer as apostas aí pela NBet91. Quando você ganha, o seu prêmio é pago instantaneamente pelo Pix, sem enrolação, beleza? Apostou, ganhou, a NBet pagou. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aqui, um grande abraço a todo o Fenômeno Azul, aos nossos inscritos que estão sempre ligados aqui nos vídeos do canal Fala do Leão, nos comentários do seu amigo Renatinho Costa. Um abraço pra galera do Preço Baixo, todos os clientes, todos os nossos amigos lá do Preço Baixo Cidade Nova. Tamo junto, aquele abraço do seu amigo Renatinho. Então vamos que vamos, pessoal. Bora falar só um pouquinho, né, da vitória do Clube do Remo ontem sobre o Amazonas, né? Ontem eu xinguei valendo, né, e não me arrependo nem um pouquinho, né, de ter xingado esse despreparado que foi esse árbitro de ontem, né, que tava na cara que queria sacanear o Clube do Remo, né, e lendo sobre ele, né, de manhã na internet, e descobri esse mesmo árbitro foi excluído do quadro da FIFA, né, ou seja, já vem fazendo merda há muito tempo, ó. Há muito tempo. Né? Como eu falei ontem, para ele estar apitando uma Copa Verde, sendo que ele veio do quadro da FIFA, né? Eu via ele apitando jogos da Série A, Série B, né? Para ele estar apitando jogos da Copa Verde, né, cara? Alguma merda ele andava fazendo. E tá aí, foi excluído, toma-te, do quadro da FIFA. Eu nem sabia disso. Ontem ele tava, né, cara? Tava na cara que ele queria prejudicar o Clube do Remo. Então, o nosso amigo Denilson me avisou, Renato, né? Cuidado com o processo. eu ri, falei, valeu, mano, pelo aviso, mas deixa eu te falar uma coisa, né? É mais fácil eu processar esse árbitruzinho aí, frajuto, do que ele me processar, porque o que ele fez com o Clube do Remo ontem foi uma puta de uma sacanagem. Uma puta de uma sacanagem, não me arrependo nem um pouquinho. Eu tava me lembrando hoje, né, de uma coisa que ele fez no jogo ontem, né? Ele ficou todo confuso, foi escanteio pro Amazonas, né? Ele ficou todo confuso, não sabia se era lateral, não sabia se era escanteio. Você lembra desse lance do jogo, né? O que é que o Bonitinho fez? Ele pegou a bola, né, colocou em campo, perto da grande área do Clube do Remo, pros caras atacarem. Meu irmão, tava na cara que esse bicho queria prejudicar o Clube do Remo. E ainda tem uns Zé Ruela, né, que dizem que o Echaporã teve que ser expulso. Meu irmão, você só pode ver em outro planeta, cara. Ele mesmo já se contradiz. Ele diz que foi cotovelada. E o Echaporã foi com o ombro no jogador. Ombro a ombro. Entendeu? E outra coisa, né? Os comentaristas falaram que ele tava de marcação no Echaporã por causa do primeiro cartão amarelo. Um absurdo isso aí, cara. Um absurdo, parece coisa de escola, né? Aqueles coleguinhas que ficam brigando. Ah, eu tô marcando aquele cara. Pelo amor de Deus, rapaz. Né? Isso é profissionalismo. Né? Então não existe esse negócio. Ah, eu tava marcando o cara, eu vou expulsar ele. Né? Sendo que ele se contradiz porque não foi cotovelado que o Echaporã deu no jogador. Ele foi com o ombro. Então foi uma expulsão injusta, sim, senhor. Entendeu?
Então eu espero que a diretoria marque bem o nome desse árbitro aí, né, e que ele não apite mais jogo do Clube do Remo. Né? Falando do jogo do Clube do Remo, né, que é no sábado contra o Amazonas, pessoal, eu volto a repetir, né? Esse jogo no Baenão foi um duelo entre vontade e técnica. A gente teve muita vontade, teve muita raça e isso é muito louvável, entendeu? Mas esse jogo lá em Manaus vai ser muito mais perigoso do que esse jogo no Baenão, porque eles já estão ligados que o Remo quer ganhar a vaga, entendeu? Então, né, sem clubismo, não tô aqui para iludir você, vai ser um jogo muito difícil. O time do Amazonas é muito mais técnico que o Clube do Remo, né, pessoal? Então, o Gustavo Mourinho tem que tem que fazer um planejamento muito bom, cara, para combater o time dos caras. Vai ser um jogo dificílimo. O Remo joga pelo empate, mas o paraguaio tem que montar um esquema, né, que não deixe esses caras fazer logo o gol, né, fecha a casinha ali, né? Eu já expliquei aqui, né, tem muito torcedor que acha que o Mourinho, ele é um técnico que joga ofensivamente. Ele não é um técnico assim, né? Ele é um cara que gosta de fechar a casinha, entendeu? E sair no contra-ataque. Um vacilo do outro time é sal. É assim que o Gustavo Mourinho gosta que o seu time jogue. É só pesquisar aí nos outros clubes que ele já treinou. Então, ele tem que usar um planejamento eficaz aí, né? E tomar muito cuidado, pessoal, muito cuidado. O Amazonas ainda é o favorito, na minha opinião, tá, pessoal? Por isso a gente sempre pede mais contratações de qualidade, principalmente para uma Série C. Né? Um exemplo que eu dou para vocês, né, o Remo no segundo tempo, né, apesar de estar com um jogador a menos, só se defendeu. Né? Se nós tivéssemos jogadores um pouco mais qualificados, em 2, 3 contra-ataques ali, a gente fazia gol, que os caras estavam com uma linha altíssima, tava até o goleiro na grande área. E se a gente tivesse um pouquinho mais tranquilidade, jogadores mais qualificados, não estou de maneira alguma desmerecendo a nossa vitória. Já falei, com muita raça, mas a gente tem que ter jogadores de qualidade um pouco acima, né? A gente teria matado o jogo. Tivesse feito 3-1, 4-1, quem não lembra da mão que esse juiz aí não marcou, né? Mal intencionado, tá na cara, né? O juiz não marcou, era pra gente ter feito mais gols e ficava um pouquinho mais fácil desse jogo de volta aí. O Remo joga pelo empate, mas a gente poderia sim ter feito mais gols aí, né? Quem sabe num contra-ataque, mas como eu falei, não é só raça, não é só determinação, isso é importante. Mas tem que ter uma qualificação. A gente poderia ter matado o jogo, que os caras estavam lá em cima, entendeu? A gente poderia ter matado o jogo em 2, 3 contra-ataques. E agora seria um pouco mais fácil, né, a nossa vida contra o Amazonas no jogo de volta lá em Manaus às 18 horas no sábado. Tá, pessoal? Eu peço, todo mundo acredite. Claro, a gente vai torcer, mas a gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista para vocês, sem ficar iludindo. Nosso time evoluiu, mas o jogo contra o Amazonas continua sendo um jogo difícil, entendeu? Mais difícil ainda, como eu falei, aqui no Baenão, esse jogo da volta vai ser uma parada duríssima, mas como a gente torce pro Clube do Remo, a gente está sempre aqui, né, pedindo para Deus para que, né, dê tudo certo e que a gente vença esse jogo lá contra o Manaus. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião, né? Jamais sendo pessimista, só estou sendo realista. Os caras são mais qualificados, né? Se eles jogarem com qualidade, né, e colocarem uma intensidade a mais, né, vai ser muito mais difícil pro Clube do Remo, entendeu? Tô sendo realista para vocês, né? Quem entende de futebol um pouquinho sabe o que eu tô falando, tá, pessoal? Mas sempre torcendo, né, pro Clube do Remo vencer a partida, né? Jamais sendo pessimista e sim realista. Beleza, galera? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar com os assuntos aqui
né? Como eu falei, o Remo joga pelo empate contra o Amazonas. O jogador Filipinho, tá, pessoal, ainda vai estar de fora, segundo informações, né? Pro lugar dele podem entrar, na verdade, pro lugar do jogador Echaporão, que foi expulso, né, injustamente, né, podem entrar Ronald ou Kevin, tá, pessoal? Fiquei sabendo aí, segundo informações, né, o Marco Antônio pode ser, de repente, relacionado contra o Amazonas, mas acho, né, ele tá bastante tempo parado aí, ele pode vir, de repente, para um segundo tempo, né, cara? Isso vai ficar tudo nas mãos do técnico paraguaio aí, né, mas creio eu que ainda não dá pro Marco Antônio, né, ser ainda titular, começar jogando. Se ele for relacionado mesmo, né, creio que ele vai ficar na reserva para entrar no estreitamento do segundo tempo, né? Mas os jogadores cotados aí para substituir o Echaporã é o Ronald ou o Kevin, tá, pessoal? Essa é a informação que eu tenho aí, né, dessa expulsão ridícula que esse árbitro fajuto aí, né, fez contra o Clube do Remo e contra o Echaporã. E falando aí no Echaporã, né, pessoal, ele inclusive se desculpou, né, nas suas redes sociais. Meu amigo, não se preocupe, você pegou, você jogou, né, fez esse jogo aí com um árbitro totalmente despreparado, que deve estar com problemas na casa dele, né, foi expulso do quadro da FIFA e deve estar com sérios problemas, né, e querendo descontar em alguém, né, e o escolhido foi você nesse dia, né, cara, foi injustamente. Então não precisa pedir desculpa, né? A gente quer que você jogue futebol. Você é um moleque humilde, um moleque de caráter, não precisa pedir desculpa. A torcida tá vendo que vocês estão se esforçando, pelo menos, né, cara? Então não se preocupe em pedir desculpa, beleza? Echaporã, tamo junto aí. Então vamos lá, né, pessoal? O Paulinho Curuá, né, pessoal, já cumpriu 3 jogos da suspensão aí, né? Faltam ainda 2 jogos, né, para ele cumprir, né? Ele não tá podendo jogar competições nacionais, ele não pode jogar, então já cumpriu aí 3 jogos, ainda falta 2. Então, quem estiver perguntando, cadê o Paulinho Curuá? Não tá nem sendo relacionado, não. Ele não tá podendo jogar essas competições nacionais, né? Só o Parazão aí. Creio que para a Série C ele já vai estar livre, né? Ou até nas finais, se Deus quiser que o Remo chegue nas finais, o Paulinho Curuá já vai estar livre, né? Mas mais fácil ser para a Série C aí o jogador Paulinho Curuá. Beleza, pessoal? Galera, tem 2 nomes aqui, né, cara? Tem 2 nomes aqui que, né, a galera tá comentando, inclusive até páginas mesmo, grupo do WhatsApp, né, do Clube do Remo, né, são notícias extraoficiais, né, não é fake news, eu não estou confirmando o que eu vou falar aqui, tem até canais divulgando esses 2 nomes aí, tá, pessoal, que é o do centroavante Henrique Dourado, de 37 anos, que segundo informação do Remo havia procurado o jogador, estava na Portuguesa de São Paulo aí, o Henrique Dourado, que fez um campeonato paulista ruim, só fez um gol, a gente sabe que ele é um cara matador, né? Se caso ele viesse, você aprovaria, né, a vinda do Henrique Dourado? Eu não contrataria o Henrique Dourado, né? Não contrataria. Deixa sua opinião aí sobre o Henrique Dourado. Outro jogador que tá, né, em várias páginas, como eu falei, né, tem até canal aí falando desse jogador, é o jogador Luan, né, de 33 anos, aquele mesmo que jogou no Atlético Mineiro, né? Segundo informações do Remo, estaria sondando esse jogador aí, né? Eu também não traria esse jogador, porque esses medalhões, às vezes muito medalhão, não dá certo, cara. Não dá certo, ainda mais que pelo nosso histórico de panelinhas, né? Os caras formam panelinha e ninguém destrói essas panelas e acaba, né, indo tudo por água abaixo por causa dessas panelinhas. Então, se caso esses jogadores vierem para o Clube do Remo, eu desaprovo, né, a vinda do Henrique Dourado e do jogador Luan, que inclusive está jogando no Goiânia, né? Tá numa decadência dos carambas aí, né?
Falando em decadência, por que eu aprovo o Felipe Marques? Por ele já ter pelo menos jogado no Pará, ele já conhece a nossa torcida, né, cara? Esse eu aprovaria a vinda dele, né? O Remo ainda tá conversando com seus empresários aí, né? O jogador Felipe Marques pode estar pintando no clube do Remo, mas Henrique Dourado, né? E o jogador Luan, eu não contrataria para o clube do Remo. Lembrando, não estou falando fake news, tá, pessoal? São conversas aí, né, bastidores que estou passando para vocês. Não é só eu que estou falando isso, são vários veículos da internet aí, canais. Então, né, deixa sua opinião sobre esses dois jogadores, Henrique Dourado e Luan. E a última informação aqui, né, tá, pessoal, é sobre o jogo Clube do Remo e Tunaluso pelas semifinais do Campeonato Paraense. Olha só, a Tuna, né, que há muito tempo atrás eu torcia pra Tuninha, né, como eu falava. Hoje em dia eu quero que a Tuna se ferre, porque esses caras acham que eles são rival do Clube do Remo, querem crescer pra cima do Clube do Remo. Para vocês tem que comer muito feijão com arroz, né? Nem torcida vocês têm. Com todo respeito aos tunantes que existem, que são poucos, né? Mas vocês vão ficar abismados aí da esperteza da dona Tunaluso aqui, né? Sobre o jogo Clube do Remo e Tunaluso, o primeiro jogo e o segundo jogo das semifinais, né? Onde o Clube do Remo joga contra eles aí as semifinais. Preste atenção, a Tunaluso só aceita os 2 jogos no Mangueirão se ambos os jogos forem, né, com bilheteria dividida, ou seja, 50%, 50%. Tuna, vocês querem um marido, né, Tuna? Vocês querem um marido, o cavalo mordeu a cabeça de vocês, só pode, cara. Tonhão, não negocia mais. É um jogo no Souza e um jogo no Baenão, né? Para resumir, Tuna, vocês vão ser eliminados e ainda vão ficar lisos, porque vocês estão sendo olhudo. E não é pro Clube do Remo aceitar essa proposta da dona Tunaluso. Entendeu? Não é para aceitar. Eu não aceitaria. Entendeu? Então, faz um jogo no Souza, né, naquilo que chamam de estádio lá, né? E o outro jogo no Baenão. Né? Como eu falei, vocês vão ficar, né? Vocês vão ficar lisos e vão ser eliminados. Beleza? Então, essa foi a última notícia aí, né, do dia de hoje. Fiquem com Deus, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né, das notícias do Clube do Remo. Vamos que vamos, sábado, cara, vai ser um jogo difícil, né? Mas, né, eu espero que o técnico paraguaio, né, faça um esquema legal aí, né? Ele mesmo já falou que cada jogo ele estuda cada jogo, ele pode mudar de esquema, né? Quem sabe ele venha com 2 volantes, né? Isso fica, né, a respeito do Gustavo Mourinho decidir aí. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? E que a gente passe aí, vai ser uma parada difícil, mas nada é impossível. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, até a próxima aí. Fala do Leão, tamo junto, pessoal.